Olá, aqui é Marcelo Madarazzi, eu sou diretor de Recursos Humanos para a América Latina da Parker Hannifin e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Estamos sim vivendo um período bastante desafiador, talvez inédito para a grande maioria de nós, e este momento está nos colocando em xeque. Imagine, por exemplo, se nós ocupamos um cargo de liderança, do líder muito é esperado, muitas pessoas esperam de nós respostas, e nós estamos num momento de bastante fragilidade, onde ninguém tem as respostas. Então eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Certamente vocês também estão bastante saturados de tanto bombardeio de informações que temos a respeito do coronavírus, a respeito da pandemia, muitas dúvidas, todo mundo querendo se dar o direito de parecer e ser uma autoridade quando há muito mais dúvidas e perguntas sem respostas do que respostas. Voltando um pouquinho para trás, estávamos num momento de Brasil com 20 milhões de pessoas com depressão e ansiedade, pesquisa recente mostrando que de cada 5 trabalhadores, 1 sofre de burnout, síndrome de burnout, que é uma síndrome de estresse associada ao trabalho. Então já estávamos num momento bastante delicado, vamos dizer assim. E agora, mais do que nunca, a situação de estresse aumenta com a necessidade de você refletir sobre os teus medos mais ancestrais. Por exemplo, o medo da morte, o medo de perda de pessoas queridas. Então não é à toa que as organizações hoje estão cada vez mais fazendo uso de meditação, que é o momento de você manter o seu centro, salvaguardar a sua lucidez e, de alguma maneira, permitir que este equilíbrio seja mantido. Então, a dica número 1, se eu posso chamar assim, seria um processo de pausa, seguido de uma ferramenta que é valiosíssima, que é o autoconhecimento. O líder precisa se conhecer, conhecer o que é a sua história de vida, como que as crenças se formaram, quais são os seus valores, aquilo do qual você não abre mão em hipótese alguma. Então, um profundo processo de autoconhecimento. Isso tem muito a ver com a autoliderança. Seguido deste momento onde aí sim você vai se perceber na interação com o outro, com o seu liderado e com todas as outras pessoas. Então, autoconhecimento, como eu opero, quais são as minhas crenças, se eu tenho algumas crenças limitantes que podem, desta maneira, prejudicar o meu exercício de ofício de liderança, quais são os meus valores, e aí você precisa ter clareza, além dos seus valores individuais, quais são os valores desta organização na qual você está se dedicando. Existe um alinhamento entre os seus valores individuais e os valores da organização? Porque se existir este alinhamento, estamos falando da possibilidade de um engajamento verdadeiro. E aí, quando você passou por este processo, autoconhecimento, crenças, valores, existe ou não um alinhamento entre os meus valores individuais e os valores da organização? Há a necessidade de refletir sobre qual é o teu propósito de vida. E por propósito de vida, não é o cargo que você ocupa nesta organização. Não. O que é que você está fazendo neste planeta? É uma pergunta que a filosofia, a religião, a ciência já traz há muito tempo, mas que você pode resumir aquela pergunta de uma música. Existirmos, a que será que se destina? Quando você tiver clareza do seu propósito de vida, como diz Joseph Campbell, follow your bliss. Portas e janelas se abrirão onde antes só existiam paredes. É como se você ganhasse, com a consciência do teu propósito, uma força para lidar, inclusive, com as adversidades, com os momentos desafiadores, como este que a gente está vivendo agora.
Existe um livro que é, para mim, um livro que foi de muito impacto, chamado Em Busca de Sentido. Este livro é do psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, e ele resgata neste livro uma frase que é de Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O que significa? Significa que ele, que foi sobrevivente de campos de concentração, analisou o comportamento das pessoas expostas às piores crueldades que existiam naqueles campos de concentração, e ele compreendeu que aqueles que conseguiam dar um significado ao seu sofrimento eram aqueles que tinham melhores condições de sobreviver a despeito de tudo que viviam de crueldades e de as coisas mais bárbaras possíveis. Então, uma outra dica importante é, se você tem, por meio de um processo de autoconhecimento, clareza dos teus valores, tuas crenças, conseguiu trabalhar com elas, sabe como você opera com o outro, existe clareza de propósito, alinhamento entre os seus valores individuais e os da organização. Tudo passa a se encaixar de uma maneira muito melhor e você vai conseguir colocar-se a serviço do outro, da organização, e vai, desta maneira, ter uma força muito maior, inclusive para lidar com estes momentos tão desafiadores como o atual. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Boa sorte na sua jornada, que vai passar, sim, por todas estas etapas que eu relatei. Desejo muita sorte e que você possa expandir a sua consciência de forma a elevar este nível de consciência e poder operar de uma maneira mais inclusiva, onde você sai daquele momento de egocentrismo para a inclusão do outro, para a inclusão de todos os outros. Esta é a valorização da diversidade de sua forma mais ampla e profunda possível. Boa jornada para todos.